lugar, sabíamos que iríamos defrontar um adversário que vinha a 11 jogos sem perder, logo não era preciso grandes adjetivos para este adversário, né? 11 jogos sem perder, estava em terceiro lugar, sabíamos que a sua competência e que os seus intervenientes tinham bastante qualidade e preparámos bem ao longo da semana para este jogo. Trabalhámos forte nesta semana. O jogo, na primeira parte, é um jogo muito dividido, um jogo onde, quer do lado do Vasco da Gama, quer do lado do Alfarim, não há grandes ocasiões de gol. Não me lembro do guarda-redes do Vasco da Gama ter feito uma grande defesa na primeira parte, nem do Daniel ter feito uma grande defesa na primeira parte. Jogo onde as equipas estavam a tentar superiorizar-se uma à outra, mas não conseguiam. Um jogo bem disputado, com boas jogadas de um lado e do outro, mas sem grandes ocasiões de perigo, a não ser em lances de bola parada, onde aí o Vasco da Gama teve um ascendente na primeira parte, com mais canto e mais livres laterais, aí teve um ascendente, mas sem causar efetivamente perigo para a nossa baliza. Depois, na segunda parte, retificámos algumas situações ao intervalo. A equipa entrou muito bem na segunda parte, entrámos muito fortes logo desde a bola de saída, conseguimos na segunda parte superiorizar-nos ao Vasco da Gama de Sines. Eu acho que, na minha opinião, existe um Vasco da Gama de Sines até determinada altura do jogo, que é um lance onde o treinador do Vasco da Gama de Sines, os atletas pedem penalti a favor do Vasco da Gama de Sines por mão na bola. É na baliza mais longe do meu banco, não consigo avaliar se a bola é penalti, se não é penalti, o árbitro não apita. A certeza que eu tenho é que, a partir desse lance e desse momento, em que, passado pouco tempo, o Alfarim faz um 1-0, numa transição rápida, onde o Gonçalo Quinta-feira assiste o Bernardo Mata e o Bernardo faz um excelente gol, eu sei que, a partir desse momento, o Vasco da Gama de Sines emocionalmente desequilibrou-se muito emocionalmente, quer o seu banco de suplentes, quer os atletas que estavam a jogar. O Alfarim aí teve que ter discernimento para conseguir jogar também com essa instabilidade emocional do Vasco da Gama, e foi o que conseguimos. O Vasco da Gama, nesse momento, balança-se muito com o coração e pouco com a cabeça em busca do empate, e o Alfarim consegue fazer o 2-0 com o Gonçalo Quinta-feira a conseguir fazer um gol de belo efeito, passando a bola por cima do guarda-redes e depois ainda conseguir finalizar. O 2-0 que praticamente sentenciava o jogo, faltando sensivelmente 15 minutos para o jogo terminar, mas o Vasco da Gama, mesmo assim, continua, volta a repetir, emocionalmente desequilibrado, a querer pôr tudo na frente, muito rápido, com processos muito precipitados, e o Alfarim, mais uma vez, com toda a calma do mundo, com todo o discernimento, o Ivo consegue fazer um gol de bandeira, faz o 3-0 do meio da rua, como se costuma dizer, uma chapelada no guarda-redes do Sines, e o 3-0 acaba por ser a machadada final no jogo. Portanto, se os elementos do Vasco da Gama de Sines, que não perdiam há 11 jogos e que não queriam, obviamente, sair derrotados, ficarem vergados a uma derrota por 3-0, se já estavam desequilibrados emocionalmente, ainda mais ficaram completamente descontrolados, e depois dá-se a situação que se deu no final do jogo, que toda a gente presenciou. A verdade e a realidade está filmada, dá para toda a gente ver. O Vasco da Gama de Sines tem as filmagens, portanto faço a questão de as mostrar, que era ótimo que assim fosse, a todos os intervenientes. O Vasco da Gama de Sines, em primeiro ponto, fala de um elemento da assistência que entra em campo e que agride um jogador do Vasco da Gama. É uma declaração completamente falsa. Falando em declarações falsas, também gostava de focar que existem alguns órgãos de comunicação social que dizem que o jogo é interrompido aos 88 minutos por agressões. Não é essa a realidade. O jogo já ultrapassava os 90 minutos. O árbitro Sérgio Lobo dá 7 minutos de compensação, e aquilo que nós chamamos um sururu dá-se aos 93 minutos. Portanto, não é aos 88, é aos 93, quando o árbitro tinha dado 7 minutos de compensação. Esta é a verdade. E o que é que acontece? Acontece que o Bernardo Mata é agredido violentamente por um atleta do Vasco da Gama de Sines, o Gonçalo Quinta-feira é agredido pelo um elemento do Vasco da Gama de Sines, jogadores do Vasco da Gama de Sines. Instala-se realmente uma confusão enorme entre os jogadores, mas que esta confusão seja bem explicado, que a nível de intervenientes do Alfarim não houve ninguém a agredir nenhum elemento do Vasco da Gama de Sines. Ninguém. O Vasco da Gama de Sines salta com o seu banco todo para dentro do campo, inclusive
Vasco da Gama de Sines, que nem delegados ao jogo eram. O banco do Alfarim só vai tentar separar as coisas, e a prova disso é que eu tenho o meu treinador adjunto com o olho inchado. E porquê? Porque o Bernardo Mata, como todos sabem, é irmão do Sérgio Mata, do nosso guarda-redes, que neste jogo estava como guarda-redes suplente. O Sérgio Mata, enervado por ter visto o irmão a ser agredido, queria ir responder às agressões, queria ir fazê-lo. E o meu adjunto não deixou, agarrou, não deixou, e é o meu adjunto que vai provar um soco do Sérgio Mata. Mas isto tudo em prol de nós, eu e todo o banco e todos os atletas, estar a reunir para irmos para o meio campo. Os jogadores do Alfarim não agrediram ninguém, foram agredidos claramente por esse desequilíbrio que eu falei dos elementos do Vasco da Gama de Sines, com ameaças dos jogadores do Vasco da Gama de Sines a intervenientes do Alfarim. Eu tenho 2 jogadores a proteger, o Bernardo, que estava a ser agredido, que tenho o Paulo Vítor, tenho o Ivo Mendes a proteger o Bernardo para não ser mais agredido do que aquilo que tinha sido. E o Sérgio Lobo, na altura, o que faz é terminar o jogo, dá o jogo por terminado. Instala-se, obviamente, a confusão, porque é que termina, porque é que não termina. Eu, com toda a calma, fui perguntar ao árbitro apenas para me dizer porque é que tinha terminado o jogo, e o árbitro diz-me que, efetivamente, há tanta agressão, e quando diz tanta agressão não me falam, e não pode falar, não é isso que acontece dos jogadores do Alfarim, não é? É do lado contrário, que acaba por não saber realmente quais é que eram os jogadores que tinham agredido, não é? E então não pode continuar o jogo deixando em campo elementos que não poderiam estar em campo porque deveriam ter sido expulsos. É essa a explicação que o Sérgio me diz. Eu não sei o que é que vem escrito nos relatórios, a informação que tenho, mas não sei se é correto, é que realmente há 2 elementos do Vasco da Gama de Sines que estão expulsos. Se assim o é, na minha opinião, são poucos, embora esses 2 seja mais flagrante, porque foram as primeiras agressões que foram dadas. É mentira com todas as letras que algum interveniente entrou nas 4 linhas, estou-me a referir a adeptos. Como todos sabem, o campo do Alfarim tem 2 bancadas, e na bancada oposta aos bancos de suplente há elementos que saem da bancada, mas da bancada às 4 linhas ainda há uma pista, ainda há uma vedação, ainda há um pouco de relva, e depois é que temos as 4 linhas, e nem tão pouco a essa relva esses adeptos chegaram. Ninguém entrou nas 4 linhas, ninguém tentou algo de mal contra elementos do Vasco da Gama de Sines, nem ninguém tentou algo de mal contra a equipa de arbitragem. Portanto, os elementos do Alfarim neste momento estão muito tranquilos, muito calmos, quer eu, quer os atletas, sabem que os 3 pontos ficaram em Alfarim. Não queríamos que tivesse sido desta maneira, mas há que focar aqui um aspecto. O ano passado o Alfarim teve 11 jogos também sem perder, sob o meu comando técnico. Eu, enquanto treinador, não gostei de ir em casa ter perdido, ao fim de 11 jogos, perdi com o Beira-Mar de Almada. O que eu fiz na altura foi dar os parabéns aos jogadores do Beira-Mar de Almada. Parabéns. Disse ao treinador, na altura, ao João Luís, e disse: pá, parabéns, conseguiste me enganar. Espetáculo. Fico com pena que não houve nenhum interveniente do Vasco da Gama de Sines que se lembrasse de tudo o que aconteceu dentro do campo, até àquele sururu, porque o Alfarim tem mérito nos 3 golos que consegue, tem mérito na forma como consegue ultrapassar uma equipa que vem há 11 jogos sem perder, tem mérito de conseguir ultrapassar uma equipa que tem bons intervenientes, tem mérito de conseguir fazer 3 golos muito bonitos, e isso sim é futebol. Isso para mim é futebol. Tudo o que aconteceu após isso não é futebol. O futebol é aquilo que se joga dentro das 4 linhas, com uma falta para aqui, uma falta para ali, até pode ser uma expulsão para aqui, uma expulsão para ali, mas isso faz parte do futebol. E o futebol foi um resultado de 3-0 para o Alfarim, sem qualquer sombra de dúvidas, um resultado justíssimo, volto a repetir, com 3 golos muito bonitos, 3 pontos que aqui ficaram, e que eu espero que, assim como eu sei ganhar, e estou muito contente por ganhar, também sei perder. E espero que todos saibam perder. Eu este ano já perdi por 3-0, e fui o primeiro a dar os parabéns a David Martins, fui o primeiro a dar os parabéns à equipa do Olímpico, levei 3-0 no campo do Olímpico e tive que comer e calar, como se costuma dizer. Então vamos saber perder, para estarmos no desporto, para estarmos no futebol. Sabemos que uns dias ganhamos, outros dias perdemos. Esta semana ganhou o Alfarim, ganhou bem. Não é o Alfarim que provoca a situação do jogo ter terminado mais cedo, é o Vasco da Gama de Sines, são os seus intervenientes. Portanto, o Alfarim neste momento, não sei se vai haver exposições, não sei se a associação vai fazer alguma coisa, se o árbitro, se a polícia, não sei, isso a mim não me interessa. A mim interessa-me, enquanto treinador, saber que os 3 pontos ficaram em Alfarim, que a equipa deu uma resposta fantástica, e depois eu deixo só para o fim esta análise para
para terminar. Uma equipa que recebe um adversário que não perde há 11 jogos, uma equipa que aos 80 e qualquer coisa, 85, 86 por aí, faz o 3-0, tem o jogo completamente ganho, a pergunta que eu faço é que necessidade ou porquê é que os elementos do Alfarim haveriam de entrar em conflito? Não se justifica, não há justificação, nem há resposta para isto. Nós estávamos completamente serenos. Do outro lado, sim, existia um desequilíbrio emocional que provocou toda a situação. Mas terminamos dando os parabéns aos jogadores, conseguimos 3 pontos e vamos nos focar já numa deslocação bastante difícil ao campo do Grândola, que sabemos que temos de trabalhar muito para conseguir fazer pontos de Grândola. Alfredo, no meio disto tudo há aqui uma contradição, sobretudo em relação aos elementos alheios ao jogo que entraram ou não entraram em campo. Da parte do Vasco da Gama dizem que entraram e que os jogadores do Vasco da Gama agredidos por esses espectadores. Da parte do Alfarim dizem que isso não aconteceu. Exatamente. Digo, afirmo e reafirmo. E digo onde tiver que dizer. Porque na altura nós não filmámos este jogo em casa, infelizmente não filmámos, temos alguns filmados, este foi um jogo onde não houve filmagem da nossa parte. Disseram que houve filmagem da parte do Vasco da Gama de Sines e se houve, vai ser completamente elucidado e se for necessário essa prova, de certeza que a Associação vai ver, é isso que eu lhe digo, que é, existe uma bancada, após essa bancada existe uma votação, existe um espaço, que costuma ser o peão, um espaço morto, até chegar efetivamente à zona do relevado. Depois há ali um pequeno momento de relva antes da linha limite lateral, que aí estamos a falar das 4 linhas, e nesse espaço morto, ou nesse peão, ou nessa zona onde não chega ao relevado, haviam intervenientes que nada tinham a ver com os jogadores, nem com equipa técnica, nem com árbitros, nem com nada, adeptos que estavam a ver o jogo. E aí nessa zona tiveram, dentro das 4 linhas, dentro do retângulo do jogo, ninguém teve, não houve agressões dessas pessoas para com ninguém. Agora, uma coisa é certa, o elemento que está a ver o jogo, e no caso em concreto o pai do elemento agredido, que está a ver o jogo a 2 metros onde aquilo acontece, levanta-se e dá 2 passos em frente, é normal, é a reação de quem é pai de quem está a ver o filho ser agredido, é normal. Daí a afirmarem que entra dentro do campo e que agride elementos do Vasco da Gama de Sines vai uma grande diferença, não é? E então temos que nos agarrar àquilo que são factos, àquilo que são realidades. E na realidade, e os factos é que não entrou ninguém dentro das 4 linhas, ninguém agrediu elementos do Vasco da Gama de Sines. Se existe neste jogo, ou nesta situação, 5 agressões, no meio desta confusão, são 5 agressões da parte do Vasco da Gama de Sines para com o Alfarim. Se existem 4, são 4 agressões da parte do Vasco da Gama de Sines para com o Alfarim. Se existem 3, são 3 agressões do Vasco da Gama perante elementos do Alfarim. E não ao contrário. Porque, como eu lhe disse há pouco, Pina, e que fique isto bem focado, porque é que alguém do Alfarim com 3-0, depois do resultado feito, aos 92 minutos, iria se desequilibrar e agredir alguém? Não, isso não acontece. O que aconteceu efetivamente, e por isso também haver 2 expulsões para já no relatório para os jogadores do Vasco da Gama de Sines, é porque existem agressões da parte do Vasco da Gama de Sines para com o Alfarim. Elementos dentro das 4 linhas que não fossem jogadores, treinadores ou árbitros, a informação que eu tenho é que a única pessoa que entra dentro das 4 linhas que não está no relatório de jogo é o presidente do Vasco da Gama de Sines, que nem delegava o jogo era. É a única informação que eu tenho, mas atenção, eu gosto bem de focar isto. Se eu aqui estou a cometer uma irregularidade, peço desculpa. A mim disseram que o presidente do Vasco da Gama de Sines não estava no relatório de jogo, não era delegado ao jogo. Agora, o presidente do Vasco da Gama de Sines esteve dentro do campo. Esteve lá ao pé da confusão, ao pé do sururu, esteve lá ao pé. Portanto, se esteve, era o único elemento que não estava no relatório de jogo que entrou dentro das 4 linhas.